Quando o assunto é política econômica, sempre gera dúvida do que é expansionista e do que é restritiva. Eu estou me referindo aqui às políticas monetárias adotadas pelo Banco Central e também às políticas fiscais adotadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nesse vídeo, eu trouxe aqui um resumo para que você possa aprender e dominar esse assunto de uma vez por todas. Então, coloquei ali Selic, compulsório, redesconto, open market, impostos e os próprios gastos públicos. A gente vai entender quando um vai expandir e quando o outro vai restringir. Antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Feitosa. Você está no canal da T2 Educação e aqui nesse canal eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você com as principais certificações que o mercado tem, com aulas como essa, inclusive, que serve para você que está estudando para qualquer certificação, mas também faço estudos de caso para você aprender o mercado financeiro para valer, para você aprender o mercado financeiro de verdade. Então, se você quer sair da decoreba, quer aprender o mercado, é aqui que você tem de estar. Clica aí para você me seguir e acompanhar o material que a gente posta aqui. Fechado? Um outro recado importante, esse vídeo faz parte de uma playlist completa e gratuita que a gente está disponibilizando aqui no YouTube. Eu vou deixar o card aqui para você, caso você não tenha visto vídeos anteriores que eu postei sobre política cambial, que eu postei sobre política monetária, para ajudar você a fixar esse conteúdo, tá bom? Então, tá aí no YouTube, aproveita. Bom, é o seguinte, a gente vai falar sobre este assunto que está aqui do lado, políticas expansionistas e restritivas. Antes, deixa eu trazer para você um conceito para a gente ficar na mesma página. O que significa uma política expansionista? Uma política expansionista é aquela política que visa promover o crescimento, visa promover a expansão da economia. Então vai aumentar o consumo, a gente vai consumir mais, vai gerar emprego, vai gerar renda. O grande objetivo da política expansionista é aumentar o PIB. Que o PIB é a medida de riqueza. Então, quando o governo, através do Banco Central ou da Secretaria do Tesouro Nacional, usa de políticas expansionistas, ele está fazendo isso para expandir a economia, para crescer o PIB. Mas qual é a consequência disso? A consequência é que se essas políticas não forem bem dosadas, elas podem provocar descontrole inflacionário, ou seja, podem provocar inflação. E a gente não quer isso, certo? Por outro lado, quando o Banco Central ou a própria Secretaria do Tesouro Nacional utiliza de políticas restritivas, qual é o grande objetivo dessas políticas? Os objetivos dessas políticas é restringir a economia para quê? Para controlar a inflação, para reduzir a inflação, porque a inflação alta é ruim, a gente tem até o sistema de metas que precisa ser perseguido aqui no Brasil, certo? Qual é a consequência de uma política restritiva? A consequência de uma política restritiva é a redução da economia, é a recessão econômica, é o PIB encolhendo, é o PIB caindo. Então percebe que, de um lado, o governo quer expandir a economia para que a economia cresça e melhore a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, a consequência disso pode ser aumento de inflação. Quando a gente vai restringir, o governo quer controlar a inflação, porque a inflação alta não é boa para ninguém, mas a consequência pode ser uma recessão. É por isso que a gente precisa encontrar um equilíbrio na condução dessas políticas. Ficamos na mesma página? Agora eu vou colocar essa apresentação, a gente vai entender em cada uma dessas políticas quando é que a gente está expandindo e quando é que a gente está restringindo a economia. E a gente começa falando da Selic. Olha só. Quando o Banco Central reduz a Selic, o que acontece é o seguinte, eu vou ficar aqui desse lado, para a gente olhar para lá. Ó. Quando o Banco Central reduz a Selic, o que a gente diz? A gente diz, tecnicamente, que o dinheiro está mais barato. Se o dinheiro está mais barato, mais pessoas e mais empresas vão tomar dinheiro emprestado, já que o juro diminuiu. Se mais pessoas e mais empresas tomam dinheiro emprestado porque o juro diminuiu, o que vai acontecer? Vai aumentar o consumo. Se vai aumentar o consumo, vai expandir a economia. Sacou? Por isso que redução da Selic é expansionista. Por outro lado, se a gente olha para lá agora, quando a gente fala do aumento da Selic, é exato o oposto disso aqui. Quando a gente fala do aumento da Selic, o que a gente vai dizer?
que tecnicamente o dinheiro está mais caro. Se o dinheiro está mais caro, menos pessoas e menos empresas tomarão dinheiro emprestado. E aí, menos pessoas, menos empresas tomando dinheiro emprestado, menos consumo. Se a gente tem menos consumo, a economia não cresce, a economia se restringe. O ponto positivo é que diminui a inflação, mas o ponto negativo é que pode provocar uma recessão. Tá bom? Então, entendendo aqui os dois, vamos para o próximo, né? Já falamos da Selic. Vamos falar agora do depósito compulsório, que é uma outra política monetária adotada pelo Banco Central que vai expandir ou restringir a economia. Então, com essa explicação, tá lá de novo. Olha só, desse lado, vamos olhar lá, ó. Quando o Banco Central reduz o compulsório, o que ele está fazendo? Veja, o depósito compulsório é um percentual que o Banco Central recolhe dos depósitos à vista e a prazo que entram nas instituições financeiras, tá bom? A gente tem aula aqui no canal onde eu explico isso com detalhes. Fechado? Agora, se o Banco Central reduz o compulsório, quer dizer que os bancos precisam recolher menos recursos junto ao Banco Central do dinheiro que entra na instituição financeira. Se os bancos recolhem menos recursos, na prática significa dizer que sobra mais dinheiro para os bancos poderem emprestar para os seus clientes. Se sobra mais dinheiro, a taxa de juro tende a diminuir, porque o banco vai ofertar mais, ele tem mais condições de oferta. Então a taxa de juro diminui. Se a taxa de juro diminui, o que na prática acontece, mais pessoas e mais empresas tomam dinheiro emprestado. E aí vão consumir e fazer a economia crescer. Por isso, redução do compulsório é uma política expansionista. E se a gente olha para lá agora, o aumento do compulsório, por sua vez, provoca o exato oposto. Quando o Banco Central aumenta o compulsório, sobra menos dinheiro na mão dos bancos. E se sobra menos dinheiro na mão dos bancos, eles emprestam menos. E se emprestam menos, a taxa de juros é maior. E se a taxa de juros é maior, menos pessoas vão tomar dinheiro emprestado. Portanto, a economia vai dar aquela travada de novo. Entendemos os dois? Vamos agora para a próxima política. Vou ficar aqui para a gente falar do redesconto. Redesconto é um empréstimo de última instância que o Banco Central faz para as instituições. E aí nós vamos seguir a exata mesma lógica para que você entenda. Olha só, se o Banco Central reduz a taxa do redesconto, ele está dizendo assim para os bancos: ei, bancos que querem tomar emprestado dinheiro do Banco Central, a taxa agora está menor. Isso vai trazer para os bancos um incentivo para tomar mais dinheiro do Banco Central, de forma que estes bancos terão mais capital. Estes bancos, tendo mais disponibilidade, vão oferecer mais. Se vão oferecer mais, a taxa de juro cai. Se a taxa de juro cai, mais consumo e por aí vai. Por isso, a redução do redesconto é uma política expansionista. Por outro lado, o aumento tem a mesma lógica. Se o Banco Central aumenta o redesconto, fica mais caro a taxa de juros, os bancos não tomam dinheiro. Se os bancos não tomam dinheiro, tem menos para emprestar e assim sucessivamente, seguindo a mesma lógica. Continuando aqui, agora a gente fala sobre uma outra política monetária que é o Open Market, que tem vídeo aqui nesse canal, na playlist, mostrando com detalhes como é que funciona o Open Market, que é o Banco Central operando, comprando e vendendo títulos públicos junto aos dealers. Vou te explicar com detalhes o Open Market. Antes, deixa eu falar duas coisas para você. Se você está estudando para uma certificação de mercado financeiro e quer aprender o mercado para valer, o link para você se inscrever nos nossos cursos está aqui embaixo e você tem 10% de desconto ao se inscrever nos cursos preparatórios aqui da T2 usando este cupom aqui, YouTube10, é só ativar. Além disso, caso você tenha dúvidas que estudar com a T2 é a melhor escolha para você, você pode experimentar o nosso modelo de trial, tá? O link está aqui, é só se cadastrar. É gratuito, você vai ter acesso a hoje mesmo à plataforma, ver as aulas, a qualidade do nosso material e decidir dentro da nossa plataforma. Fica à vontade, o link também está aí embaixo. E só mais um recado para você que está aqui no YouTube. Quero lembrar você que eu sou autor desse livro, Sua Carreira é Maior do que o Seu Emprego, um livro onde eu falo sobre gestão de carreira, essencialmente no mercado financeiro, mas não apenas, tá bom? Aqui eu compilo os meus mais de 19 anos de experiência de mercado e como que isso ajudou eu gerir a minha própria carreira, tem ajudado alguns alunos, pode ajudar você também. Você pode comprar na Amazon, entrega em todo o Brasil ou numa livraria perto da tua casa. Tudo bem? Feito aí os recados e os jabás,
vamos voltar aqui para a gente falar sobre o Open Market. Já que o Open Market é compra e venda de títulos públicos pelo Banco Central junto aos dealers, que são as instituições financeiras autorizadas a negociar com o Banco Central, e eu não vou ficar com muitos detalhes aqui, porque tem um vídeo na playlist, eu estou deixando o card aqui para você ver, onde eu explico com detalhes. Vamos pensar como que uma coisa expande a economia. Olha só, o Banco Central está comprando e vendendo títulos, eu gosto sempre de dar exemplo que eu tenho na mão. Imagina que eu sou o Banco Central e você que está aqui me vendo agora é um banco e nós estamos negociando. Isso que está na minha mão é um título público, portanto, eu, Banco Central, vou negociar isso aqui com você. Quando eu, Banco Central, vendo isso aqui para você, então eu, Banco Central, estou vendendo para você. Eu estou te entregando o título, você está me dando dinheiro. Se eu, Banco Central, estou te entregando o título e você, banco, está me dando dinheiro, significa, portanto, dizer que você, banco, agora tem menos dinheiro à sua disposição para emprestar para o seu cliente. Se você tem menos dinheiro à sua disposição para emprestar para o seu cliente, o que você vai fazer? Sobe o juro. Se você sobe o juro, o que vai acontecer? Menos pessoas e menos empresas tomarão dinheiro emprestado. Se menos pessoas e menos empresas tomarão dinheiro emprestado, menos consumo, a economia não cresce, então isso é uma política restritiva. Então, voltando aqui, olha só, quando eu, Banco Central, vendo para você o título, olha lá do outro lado, quando eu, Banco Central, vendo para você, ó, vender títulos públicos no Open Market é restritivo, tá bom? Agora, o contrário é verdadeiro, né? Imagina que eu sou o Banco Central, você é um banco, e aí eu, Banco Central, chego para você e falo, olha, eu quero comprar esse título que está na sua mão. Você comprou ele no passado, agora eu, Banco Central, quero comprar esse título. Quando eu, Banco Central, compro esse título de você, eu, Banco Central, pego o dinheiro e coloco na sua mão, no seu cofre. Você, portanto, terá mais dinheiro no seu cofre e, tendo mais dinheiro no seu cofre, emprestará a mais clientes. Se você tem mais oferta monetária para fazer, você vai diminuir a taxa de juros. E se você diminui a taxa de juros, mais pessoas tomam dinheiro emprestado e aí a economia vai funcionar. Olha aqui, ó. Então quer dizer que quando o Banco Central compra títulos públicos, é uma política expansionista. Tá gostando do vídeo? Deixa aqui o seu comentário, quero saber a sua percepção sobre isso. Porque agora a gente vai falar sobre política fiscal. Política fiscal tem um forte impacto na economia e na inflação, mas é bom lembrar que a política fiscal não é conduzida pelo Banco Central. Quem vai trazer, inclusive, diretrizes para isso, próprio Conselho Monetário Nacional, porque tem lá o Ministro da Fazenda e do Planejamento, mas quem vai trazer diretrizes para a política fiscal é Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento, e quem vai executar, assinar o cheque propriamente dito é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o Ministério da Fazenda coordena esse processo aí. Tudo bem? E política fiscal está relacionado com a arrecadação e gastos do governo. Quando é que uma expande, quando é que outra restringe? Vamos lá, vou colocar aqui para você e apertar esse botão. Olha só, quando o assunto é imposto, quando o governo reduz o imposto, o que acontece? É só a gente pensar. Hipoteticamente, imagina que você ganha 10 mil reais por mês e que você paga hoje 40% de imposto de renda sobre o seu salário. Isso é só um exemplo hipotético, tá bom? No Brasil, pelo menos por enquanto, não se paga 40% de imposto de renda. Existem outros impostos que podem até ser maiores, mas sobre imposto de renda não temos ainda um que cobre 40%. Só um exemplo hipotético. Mas imagina que você ganha 10 mil reais e que você, portanto, paga 40% de imposto de renda. Desta forma, sobra quanto na sua mão para você consumir? Sobra 6 mil reais. Agora, imagina que o governo reduziu esse imposto de 40% para 20%. Quer dizer que você ganha 10 mil reais, agora 2 fica de imposto, vai te sobrar quanto? 8, né? Você ganha 10, 2 de imposto, vai te sobrar 8. O que eu estou demonstrando para você é que, porque o governo reduziu o imposto, sobrou mais dinheiro na sua mão. E se sobrou mais dinheiro na sua mão, o que vai acontecer? Você tem mais recursos para consumir. E se você consome mais, o que na prática vai acontecer? Você vai contribuir para o crescimento da economia. É por isso que, se a gente olha lá, a redução dos impostos aqui, ó, é uma política expansionista. Tá bom? Porque sobra mais dinheiro para a sociedade.
contrário é verdadeiro. Aqui embaixo de mim, nós temos o aumento dos impostos. Aqui, ó. A lógica é inversa daquilo que eu acabei de te explicar. Se reduzindo o imposto sobra mais dinheiro para você e você consome mais, quer dizer que se eu aumento o imposto, sobra menos dinheiro para você, você consome menos. Por isso, restrição da economia. Restringir a economia. Tá bom? E ainda seguindo a política fiscal, uma outra ponta da política fiscal são os gastos públicos. E aí, olha só, quando o governo aumenta os gastos e quando ele reduz os gastos, como é que funciona? É só a gente pensar que a gente costuma dizer que o gasto de um é sempre a renda do outro. Então, quando o governo aumenta os seus gastos, o que na prática ele está fazendo é expandindo a economia, porque ele está demandando por mais serviços, ele está financiando uma obra, uma construção, ele está pagando o salário dos seus servidores e por aí vai, ele está colocando mais dinheiro na economia. E se ele está colocando mais dinheiro na economia, os agentes econômicos que recebem essa grana têm mais poder de compra, vão consumir, e se eles vão consumir, aí roda todo aquele processo que ele vai no mercado, o mercado para atender precisa contratar o caixa, que precisa contratar o repositor e assim sucessivamente. Então, olha só, se a gente olha lá, aqui embaixo, aumentar os gastos do governo é uma política expansionista, tá bom? Por outro lado, se o governo quer restringir os seus gastos, ele vai gastar menos, e aí é o exato oposto do que eu acabei de te dizer, vai ter menos dinheiro em circulação, e havendo menos dinheiro em circulação, é uma política restritiva. Então, nesse vídeo, eu quis explicar para você um resumo sobre essas políticas e como cada uma delas vai impactar a economia. Tá bom? Esse é um ponto importante. E aí, se a gente volta no que eu expliquei no começo, a gente sempre precisa entender que cada uma dessas decisões, elas têm causa e consequência. O que eu quero dizer? Política expansionista, sejam elas quais forem. O que ela pretende causar? Ela pretende causar o crescimento da economia. Qual é a consequência? Aumento da inflação. Política restritiva, o que ela quer causar? Controle da inflação. Ótimo. Mas qual é a consequência? Uma recessão econômica. Por isso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É importante que os agentes públicos, que o Banco Central, que o Ministério da Fazenda, que o Ministério do Planejamento consigam conduzir isso nem tanto ao céu, nem tanto à terra, para que sim a gente tenha um crescimento econômico sustentável. Quero reforçar que esse vídeo faz parte da nossa playlist gratuita que está aqui no YouTube. É só você clicar e assistir. E eu quero que você comente aqui nesse vídeo o que você quer que eu explique para você neste canal, tá bom? Então coloca aqui porque eu vou gravar um vídeo para dar uma aula sobre o tema que você quer saber, que esteja relacionado com economia, que esteja relacionado com o mercado financeiro. Tudo bem? Se esse vídeo fez sentido, compartilha com quem está estudando para uma certificação. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau.